Cansado de fazer a pontuação média no Cartola? É hora de imitar. A Cartomante FC revelará os segredos de suas escalações. Tenha acesso a um conteúdo único, contendo números/análises que vão lhe auxiliar na escalação do seu time em toda a rodada. Faça a diferença nas ligas que você participa. Boa sorte! Assinatura anual, válida para todo o Cartola 2019. Quer saber mais? Então é só clicar no primeiro link da descrição. Olá amigos! Antes de tudo já peço encarecidamente que deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações. Já se inscreveu? Então obrigado e vamos lá. Esse é um resumão da 12ª rodada do Brasileirão Série A. Palmeiras e Vasco empataram em 1-1 na tarde deste sábado, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e só o time carioca se mostrou satisfeito com o resultado. Chegou a 13 pontos e não corre risco de entrar na zona do rebaixamento neste fim de semana. Vale ressaltar que é o terceiro jogo seguido do Palmeiras sem vitória no Brasileirão, contando Copa do Brasil e Libertadores, já são 5 partidas sem vencer. Marrone, de cabeça, armou o placar para o Vasco aos 2 minutos, completando o escanteio cobrado por Valdívia. Gustavo Scarpa empatou para o Palmeiras, em pênalti assinalado com auxílio do árbitro de vidro. Mesmo com o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores no meio da semana que vem, o Atlético PR jogou com os titulares e colheu os frutos. Na noite deste sábado, o Furacão superou os reservas do Cruzeiro por 2-0, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileirão com gols de Jonathan aos 19 do primeiro tempo e Bruno Guimarães aos 32 do segundo, e emplacou a terceira vitória consecutiva na competição. Os paranaenses seguem batendo na porta da zona de classificação a Libertadores, em sétimo, com 19 pontos, um a menos que o Inter, que abre o G6. A Raposa, por sua vez, amargou o 9º jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, estacionou nos 10 pontos e o time de Mano Menezes acabou a rodada em 16º lugar. O Fluminense tomou iniciativa do jogo e buscou vencer desde o início. O São Paulo posicionou-se mais defensivamente e apostava nos contra-ataques. Com essa postura, o time de Cuca começou levando maior perigo ao gol adversário e abriu o placar com chute de fora da área de Reinaldo. Os cariocas cresceram no fim da etapa e conseguiram empate com Ione, após bela jogada entre Alan e Marcos Paulo. Os times voltaram do intervalo com a mesma postura e, ainda pensando no contra-ataque, Cuca levou a campo os velozes Toró e Everton. O Fluminense seguia trocando passes no campo de ataque e parecia mais perto da vitória. No fim, num lance de sorte, Igor Gomes cruzou, Everton cabeceou, e a bola explodiu no braço de Alan. Anderson Daronco pediu o VAR, marcou o pênalti, e Reinaldo decidiu a parada. No 19º encontro entre Inter e Ceará, deu Colorado. Com gol de Sarrafiore, o Inter bateu o Ceará por 1-0 na noite de sábado, 27, no Beira-Rio, pela 12ª rodada da Série A. Está na 4ª colocação, enquanto o Vovô fica no meio da tabela. No duelo, o time de Odair Helman foi muito mais agressivo do que o de Anderson Moreira. O Ceará pouco lembrou aquele que venceu o Palmeiras na última rodada, em casa. Agora, no histórico entre as equipes, são 7 vitórias do Ceará, 6 empates e 6 vitórias do Internacional. O saldo do Inter, por hora, é muito positivo, ao tirar diferença do líder Palmeiras. O Colorado ainda teve um gol de parede anulado pelo árbitro de vidro. A Arena Condá amanheceu como uma densa neblina no domingo. Mas a névoa não foi o principal motivo para Chapecoense e Bahia não conseguirem achar a direção do gol. Em uma partida de muitos erros de passe, os dois times empataram em 0-0 o jogo, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O empate foi um resultado pior para a Chapecoense, que atuou em casa e segue na zona de rebaixamento, agora com 9 pontos. O Bahia chegou aos 16 pontos e ocupa a 11ª posição. Com direito à virada e em tarde inspirada de Rafinha e Gerson, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-2, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson, Gabigol e Bruno Henrique marcaram os gols rubro-negros. Para o Glorioso, Cícero e Diego Souza conferiram. O jogo foi movimentado, e os gols mostram isso. Saíram de todos os jeitos. Cícero abriu o placar com uma cabeçada. Gerson empatou com um chutaço de fora da área. Depois, Gabigol fez o 2-1 em embate pronto, Diego Souza fez de falta e Bruno Henrique, por fim, fechou o placar depois de uma tabelinha que foi até o gol. O Santos é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Embalado pela torcida, que lotou a Vila Belmiro, e animado pelo tropeço do Palmeiras contra o Vasco, o Peixe venceu o Avaí por 3-1 neste domingo e pulou para a ponta da competição. Derlis Gonzalez, Carlos Sanchez e Felipe Jonathan fizeram os gols do time treinado por Jorge Sampaoli. O resultado manteve a equipe catarinense, que fez seu gol com João Paulo, na lanterna do Brasileirão. Com a vitória, a 6ª seguida no campeonato, o Santos foi a 29 pontos, 2 à frente do Palmeiras, segundo colocado. O Avaí segue em último, com apenas 5 pontos, é o único time sem vencer no Brasileirão. Goiás e Atlético Mineiro fizeram muito pouco para buscar os 3 pontos.
Em duelo de poucas chances, que foram guardadas para a segunda etapa, o 0 a 0 fez jus ao pouco futebol ruim apresentado pelas duas equipes, que pecaram bastante na armação das jogadas. O público presente no Serra Dourada viu bola no travessão, o Esmeraldino quase ganhar no fim e a reestreia de Rafael Moura pelo clube, mas deixou o estádio sem ver o grande momento do futebol, o gol. Nos pés da joia Pedrinho, o Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 1, de virada, na noite deste domingo, na Arena Castelão, e ficou mais perto da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Pedrinho fez um gol e deu uma assistência para Bozelli. Danilo Avelar também marcou para o Timão, enquanto Osvaldo abriu o placar para os cearenses. Após sair atrás, o Corinthians deslanchou no segundo tempo e ganhou fôlego para uma semana importante, com decisão na Copa Sul-Americana e clássico contra o Palmeiras. A vitória levou o Corinthians aos 19 pontos, mais perto do G6 e com jogo a menos do que os rivais. O Fortaleza, por sua vez, continua com 14 pontos, a 5 do Fluminense, time que abre a zona de rebaixamento. A 12ª rodada praticamente não existiu para CSA e Grêmio. Os times se enfrentaram no Rei Pelé, mas não se inspiraram no nome do estádio e ficaram no 0 a 0. O resultado manteve as duas equipes nas mesmas posições em que começaram a partida, o tricolor em 11º lugar e o azulão na penúltima colocação. Como é característico dos estilos dos treinadores, o time de Renato Gaúcho controlou a posse de bola, enquanto que os comandados de Argel Fux optaram pelos contra-ataques. Porém, exceto por chutes de longe, nenhuma equipe conseguiu criar chances perigosas e mudar o placar do jogo. Os treinadores tentaram mudar o cenário com as promoções de Everton Cebolinha, pelo lado gremista, e Gamarra, pelo azulino. Mudaram até o uniforme. Só não mudaram o placar, 0 a 0. O Grêmio para na 11ª posição com 16 pontos. O CSA, com 7, fica na 19ª colocação. Nenhum clube se move na classificação, nem o tricolor se aproxima do G4, nem o azulão deixa o Z4. Não se esqueçam de deixar aquele like esperto, se inscrever no canal e marcar o sininho das notificações para não perder nenhum resultado do Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e Sul-Americana. Muito obrigado e até o próximo vídeo.